De hoje nós vamos continuar o nosso estudo referente à nossa LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e na aula de hoje nós vamos conhecer do artigo 8 até o artigo 18, certo? Já vimos em aulas anteriores em relação ao artigo 1 até o artigo 7A, e na aula de hoje nós vamos conhecer o artigo 8 ao 18. Então, hoje nós vamos falar sobre a função da União, a incumbência da União, a incumbência dos estados, incumbência dos municípios, incumbência dos estabelecimentos de ensino, incumbência dos docentes, gestão democrática e vamos também conhecer o sistema federal, estadual e municipal de ensinos, ok? Então acompanha comigo. Nossa aula é uma aula esquematizada através de um mapa mental para facilitar o seu aprendizado, tá bom? Então continuando aqui o artigo 8, que fala da função da União, acompanha comigo aqui na tela. A função da União é normativa, redistributiva e supletiva. O que seria a função normativa? A função normativa é elaborar normas, certo? Função redistributiva. A função redistributiva é recolher os recursos financeiros e redistribuir com os estados e municípios. E a função supletiva é suplementar recursos a mais. Caso haja um estado, um município que esteja precisando desse recurso a mais na área da educação, entra aqui a função supletiva da União. Então, essas são as funções da União e elas estão dispostas no artigo 8 da nossa LDB, ok? O artigo 9, ele fala da incumbência da União. Qual é o papel da União com a educação? Qual é a missão que a União possui com a educação? Então, o inciso primeiro fala que é incumbência da União elaborar o PNE, ou seja, o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, distritos federais e municípios. Vamos ter um mapa mental aqui voltado exclusivamente para o PNE, tá bom? Inciso segundo, fala organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos seus territórios, também é uma incumbência da União. Terceiro fala prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Exercendo essa assistência, a União está cumprindo também com as suas funções redistributiva e supletiva, certo? O inciso 4º diz que é incumbência da União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos para a educação infantil, para a educação do ensino fundamental e do ensino médio. Então, aqui está falando, por exemplo, de BNCC, está falando, por exemplo, da própria LDB, que é uma incumbência da União estabelecer essas competências e diretrizes para nortear os currículos e os conteúdos mínimos, e ela vai acontecer em colaboração com os estados e Distrito Federal e municípios, ok? Próximo inciso fala de estabelecer, em colaboração com os estados e com o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Então, é preciso localizar esses alunos com altas habilidades, com superdotação e fazer o cadastramento desses alunos. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Esse processo nacional de avaliação acontece no ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Qual é o objetivo? Definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, é aplicado alguns testes, algumas avaliações para esses estudantes para descobrir como está o desempenho e saber se precisa melhorar e o que precisa melhorar nesse processo educacional.
Próximo inciso fala baixar normas gerais sobre cursos de graduações e pós-graduações, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior e autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, certo? Então, essas são as incumbências da União e elas estão dispostas no artigo 9 da nossa LDB, ok? Conhecemos aqui as incumbências da União. Vamos agora conhecer as incumbências dos estados, que estão localizados no artigo 10 da nossa LDB, ok? Inciso 1º, ele diz que é incumbência dos estados organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, certo? Então, quais são os sistemas de ensino estaduais? Se trata do ensino médio, do ensino fundamental e das universidades estaduais. Essas são as instituições de ensino estaduais. E é incumbência dos estados organizar, manter e desenvolver esses órgãos e essas instituições. Inciso 2º, desenvolver com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Por que ele fala sobre definir com os municípios sobre essa colaboração na oferta do ensino fundamental? Por quê? A oferta do ensino fundamental, ela aparece aqui na incumbência dos estados e aparece também aqui na incumbência dos municípios, aqui no inciso de número 5. Ele diz que é incumbência do município oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, certo? Então, perceba que o ensino fundamental aparece aqui nas incumbências dos municípios, ok? E aparece também aqui nas incumbências dos estados, ok? Então, é necessário que o estado, ele crie uma forma de colaboração com o município para que haja uma colaboração na oferta desse ensino fundamental. Terceiro, colaborar e executar políticas e planos educacionais. Quarto, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso de número 5, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Aqui está falando, quando ele fala o seu sistema de ensino, ele está falando do sistema de ensino que é de competência dos estados, que é o ensino médio, o fundamental e também as universidades estaduais, ok? Inciso de número 5, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, ok? Então, é de incumbência dos estados oferecer o ensino fundamental, mas a prioridade é o ensino médio. E inciso de número 7 diz que é incumbência dos estados assumir o transporte escolar dos alunos na rede estadual, ok? Essas são as incumbências dos estados. Elas estão dispostas no artigo 10 da nossa LDB. E vamos agora conhecer as incumbências dos municípios. O que é que diz o artigo de número 11 da nossa LDB? Ele fala sobre a incumbência dos municípios e ele diz no inciso 1º que é incumbência dos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos estados. Inciso 2º, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, o município,
ele vai receber da União, né? A União vai fazer uma função redistributiva com os estados e municípios, né? E esses estados, esses municípios vão receber recursos para a educação e cabe ao município fazer também a sua ação redistributiva com as suas instituições de ensino, com os estabelecimentos de ensino, ok? Próxima diz baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Quarta, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ela precisa acompanhar, ela precisa supervisionar, ela precisa ver, o município precisa ver se tudo está ocorrendo conforme deveria acontecer. Quinto, oferecer a educação infantil em creche e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Então, a educação infantil e pré-escola, ela é de incumbência apenas dos municípios. Porém, vale lembrar que a prioridade do município é o ensino fundamental. É permitido que o município tenha instituições educacionais de outros níveis de ensino? Sim, mas o inciso 5º diz que só é permitido se ele estiver em dia, se ele estiver ok com as suas obrigações, que é a educação infantil, a pré-escola e o ensino fundamental. Se essas incumbências estiverem em dia, estiverem em pleno funcionamento e ainda assim o município tiver recurso para iniciar uma outra instituição de ensino de níveis mais elevados, ele pode sim dar início a uma instituição de ensino médio ou até mesmo uma instituição de ensino superior. Inciso de número 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Então, perceba que o Estado, ele assume o transporte escolar dos alunos da rede estadual e o município assume o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Temos também um parágrafo único que diz: os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, ok? Então, essas são as incumbências do município, elas estão no artigo 11 da nossa LDB, ok? Conhecemos aqui as incumbências do município, agora nós vamos conhecer a incumbência de cada estabelecimento de ensino. Então, quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino? Primeiro, elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Segundo, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, inciso terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. A gente vai ver na nossa próxima videoaula que no artigo 24 é estabelecido regras gerais da educação, onde todos os estabelecimentos de ensino devem cumprir com essas regras gerais. E uma delas é a carga horária anual e também a quantidade de dias letivos que devem acontecer ao longo do ano, certo? Então, esse inciso terceiro, ele fala sobre assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidas aonde? No artigo 24, que nós vamos conhecer na nossa próxima videoaula, tá bom? Próximo, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Quinto, promover meio para a recuperação dos alunos de menor rendimento e articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. A instituição de ensino precisa fazer com que a comunidade, com que os pais de alunos, com que as famílias dos alunos e a comunidade local, que ela tenha uma integração com a escola, ok?
Informar pai e mãe e responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. O inciso de número 8, ele traz uma incumbência dos estabelecimentos de ensino que se trata sobre notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentarem uma quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, para explicar para você esse inciso de número 8, eu preciso falar brevemente sobre o artigo 24 da LDB, que diz sobre essas regras gerais, né, da educação, e ele traz para a gente o percentual máximo que o aluno pode faltar, que é de 25%, esse é o máximo que cada aluno pode faltar, e ele deve ter no mínimo 75% de presença na escola. Então, ele precisa estar presente no mínimo 75% dos dias letivos e os outros 25% é o máximo permitido que ele pode faltar, ok? E aí, o que é que acontece? No artigo 24, ele traz a carga horária anual que todo estabelecimento de ensino deve cumprir. Então, lá nós temos 800 horas anuais, sendo ampliada gradativamente para 1.000 horas anuais e para que nos próximos anos ela continue sendo ampliada até chegar em 1.400 horas. Essa carga horária anual, ela é distribuída em 200 dias letivos. Então, eu vou pegar aqui um outro esquema, vou pegar uma página em branco aqui, ok? Vou pegar essa página em branco para esquematizar aqui para vocês. O total é 200 dias letivos. Esses 200 dias letivos, eles são divididos, onde 75% é o percentual mínimo de frequência que o aluno deve estar na escola, que ele deve participar da escola como frequência. E esses 75% vai dar aqui um resultado de 150 dias, né? Afinal, 75% de 200 dias letivos é 150 dias. E os 25%? 25% é o máximo que o aluno pode faltar. 25% se trata de 50 dias letivos, ok? Aqui, esse inciso da LDB, vamos voltar aqui para o nosso esquema, para a nossa LDB. Está dizendo que a instituição de ensino, o estabelecimento de ensino, deve notificar o Conselho Tutelar do município a relação de alunos que apresentarem a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Qual é o percentual permitido em leis? Volta para cá. O percentual permitido em lei é de 25%, ou seja, 50 dias letivos. Daqui, desses 50 dias letivos, quando o aluno atingir 30% desses 50 dias, significa que a escola deve comunicar o Conselho Tutelar, certo? Então, quanto que é 30%? Quanto que é 30% de 50 dias? 30% de 50 dias é 15 dias. Se o aluno obtiver 16 dias de falta, ultrapassou um dia apenas desses 30%, a instituição de ensino deve comunicar o Conselho Tutelar, ok? Voltando aqui para a nossa LDB, né? A gente vê aqui que caso esse aluno tenha faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, a instituição deverá comunicar o Conselho Tutelar. Próximo inciso fala sobre promover medidas contra todos os tipos de violência, especialmente bullying, no âmbito das escolas. Inciso de número 10 fala sobre estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas e promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias
de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, ok? Então, essas são as incumbências do estabelecimento de ensino e elas estão no artigo de número 12 da nossa LDB. Próximo artigo é o artigo 13 e ele fala das incumbências dos docentes. Quais são as incumbências dos professores, né? Dos docentes das instituições de ensino? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente do período dedicado ao planejamento e à avaliação ao desenvolvimento profissional. E sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e as comunidades, certo? Então, essas são as incumbências dos docentes, que são os professores das instituições educacionais de ensino. O próximo artigo, que é o artigo de número 14, ele fala sobre a gestão democrática. Vamos conhecer o que é a gestão democrática. Primeiramente, a gestão democrática se trata da participação de todos os membros da comunidade educacional. Então, gestores, coordenadores, professores, alunos, pais de alunos, a família do aluno, a comunidade que envolve aquela instituição educacional, todos elas são envolvidos e consultados no aspecto organizacional da escola, ok? Então, essa é a gestão democrática. E o artigo 14, ela traz dois princípios da gestão democrática. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Peraí, deixa eu ver se está enquadrado. Aqui. E o segundo princípio é a participação das comunidades escolar e local em conselhos educacionais e equivalentes, certo? Então, esse é o artigo 14, que fala da gestão democrática da LDB. Vamos agora conhecer quais são os sistemas federal de ensino, sistemas estaduais de ensino e os sistemas municipais de ensino. Começando aqui pelo sistema federal de ensino, trata-se das instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, certo? Então, os cursos de educação superior, as instituições de educação superior de faculdades ou de universidades privadas faz parte do Sistema Federal de Ensino. Terceiro, os órgãos federais de educação. Então, esses três incisos falam do Sistema Federal de Ensino. Agora, em relação ao Sistema Estadual e Distrito Federal de Ensino, inciso primeiro fala que são as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Por que respectivamente? Porque aqui a gente está falando do Sistema Estadual e Distrito Federal de Ensino. Então, aqui ele diz que quem são esses sistemas? São as instituições de ensino mantido respectivamente pelo Poder Público Estadual, quando se trata do sistema estadual, e pelo Distrito Federal, quando se trata do sistema do Distrito Federal, obviamente. Segundo, as instituições de educação superior mantido pelo Poder Público Municipal, ok? Então, caso o município ele consiga estar em dia com as suas obrigações lá com a educação infantil, com a pré-escola e com o ensino fundamental, caso haja recurso, caso o município, mesmo depois de cumprir com as suas obrigações, ele tenha recurso disponível para dar início a uma instituição de ensino superior mantida pelo município,
essa instituição de ensino superior vai fazer parte do sistema estadual de ensino. Terceiro, as instituições de ensino fundamental e médio criada e mantida pela iniciativa privada. E quarto, fala sobre os órgãos de educação estaduais e dos distritos federais, respectivamente. Então, esses são os sistemas estaduais e Distrito Federal de ensino. Sistemas municipais de ensino. Quem são? São as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantido pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criada e mantida pela iniciativa privada e os órgãos municipais municipais de educação. Esses são os sistemas municipais de ensino. Então, gente, essa aqui foi uma aula em que nós trouxemos do artigo 8 até o artigo 18. Na próxima aula, a gente vai trazer os próximos artigos referente à nossa LDB, também com uma aula esquematizada em um mapa mental, assim como esse, certo? E eu aguardo você na nossa próxima videoaula. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Vale lembrar que essa aula é uma aula esquematizada e, por isso, alguns detalhes são um pouco mais resumidos. Então, apesar da gente trazer para você a clara interpretação da LDB, mas isso não isenta você de ler a letra da lei da sua LDB, tá bom? Obrigado a todos e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.